nos aproximamos, Senhor, desses momentos finais. Nos lembramos de tudo aquilo que o Senhor aqui fez, até aqui o Senhor falou. E os nossos corações se enchem de expectativas, Senhor, porque o Senhor é a fonte inesgotável. O Senhor sempre nos surpreende. O Senhor sempre tem graça, sempre tem amor, sempre tem misericórdia para derramar. E nesses momentos finais, Pai, pedimos, Senhor, continua a gerar vida, continua a gerar esperança, continua, Senhor, a gerar o Teu caráter, a Tua realidade em nós, na Tua igreja representada aqui, vinda, Senhor, de tantos lugares, representando tantas comunidades, representando o Teu corpo, o Teu povo, a Tua igreja. Em Teu nome, Senhor Jesus, que haja ainda do bom vinho, agora que nos aproximamos do final da festa, Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor, em Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Por favor, abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2. O último livro da palavra do Senhor, Apocalipse, capítulo 2. Palavras do nosso Senhor, Cristo Jesus, a sua igreja. Capítulo 2, a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas existe uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir e uma mente para receber, compreender a sua mensagem. Deus é um ser apaixonado. Ele é apaixonado por sua criação, Ele é apaixonado por você, Ele é apaixonado pela igreja. Mas o Senhor, acima de tudo, Ele tem paixão pelo seu nome, Ele tem paixão por sua glória. Acima de todas as coisas, Deus tem grande paixão pelo seu próprio ser. Ele tem. E a paixão de Deus por sua glória é grande, porque não existe nada e ninguém que se compare a Ele mesmo. Nada e ninguém. Nada. Existem aqueles que vão dizer que Deus, ou o Deus dos cristãos, é um Deus vaidoso,
que Ele é um Deus orgulhoso, porque Ele atribui toda a glória para si mesmo. Ele não divide a sua glória com ninguém e não permite que a sua criação renda a glória a qualquer outra coisa ou a qualquer outro ser. Mas por que isso? Ora, isso é porque Deus também é ciente de que não existe nada e ninguém acima dele. Ele é ciente de que nada e ninguém se compara à sua pessoa, que nada e ninguém se equivale à realidade da Santa Trindade, da Santíssima Comunidade que vive em plena unidade. Deus é ciente de quem Ele é. E porque render glória é reconhecer o caráter máximo, porque render glória é reconhecer o caráter mais elevado existente, por conta disso, o ato de se render glória somente a Deus é um ato de justiça, é um ato de verdade, porque não existe nada e ninguém acima de Deus. Reconhecê-lo como o mais alto e sublime ser é um ato de justiça, é um ato de clareza. E quando Deus exige que se rendam glórias a Ele mesmo, isso se deve não à vaidade ou ao orgulho, mas se deve à justiça, se deve ao entendimento de Deus acerca do que é justo. E justo ou justiça é render glória àquele que tem a autoridade máxima. É justiça, é render glória àquele que existe de eternidade em eternidade, porque nem o tempo é capaz de retê-lo, de contê-lo. Justo é render glória àquele que tem e é o caráter mais elevado existente. Não há nada acima ou além de Deus, nada. Vamos imaginar uma situação. Imaginem que eu fosse o melhor cirurgião cardíaco de todos os tempos, com uma eficiência comprovada ao longo dos anos, onde se percebeu um resultado 100% positivo, né? Todos os meus pacientes operados ficaram bem. E imaginemos também que nessa situação também esteja um outro cirurgião, mas de pobre formação, né? Alguém que mal conseguiu passar nas provas e com um histórico de eficiência 100% negativa. Ou seja, todos os seus pacientes morreram por incapacidade cirúrgica. Imaginemos também que estivéssemos diante de um pai que não conhecesse esse nosso histórico como médicos, né? Imaginemos esse pai ali diante de uma profunda dor por conta de um filho com uma condição grave no coração. E eu dissesse a esse pai aflito o seguinte: olha, já que eu sou humilde, já que não existe vaidade em mim, eu vou permitir que o outro médico opere seu filho. Já que eu sou uma pessoa humilde, né? Só que nesse caso aqui, o dar a cirurgia a outro, ou o entregar a glória para o outro, não seria um sinal de humildade, ou um sinal de ausência de vaidade, mas nesse caso aqui, seria um sinal de crueldade, seria um sinal de maldade. Isso provaria que eu era um sujeito sem coração, seria um ato de injustiça. E com certa semelhança, o fato de Deus ter acima de todas as coisas paixão por sua glória não faz dele o Deus da vaidade ou o Deus do orgulho, mas faz dele o Deus da bondade, faz dele o Deus da justiça, da verdade. Não existe alguém além de Deus, além dele mesmo, e ele não pode fingir que não é ciente disso. Ele é bom, ele não pode fazer isso.
E sendo Deus então o ser mais sublime, nada é mais justo do que fazer dele alvo da nossa devoção, alvo da nossa paixão, nada mais justo. E todas as vezes que nós nos mergulhamos na imensidão, que quando nós mergulhamos na imensidão do ser sublime de Deus, nada é mais natural do que sermos enchidos pela paixão de Deus. Nada é mais natural do que sermos enchidos de paixão por Deus. Quando mergulhamos em Deus, quando nos lançamos na sua gloriosa realidade, nós nos apaixonamos. E a paixão é algo poderoso, é algo extremamente poderoso. O mundo foi moldado por pessoas cheias de paixão. A história da humanidade, ela teve o seu curso mudado, teve o seu curso interrompido por causa de um homem apaixonado, por causa da paixão de Cristo Jesus. E o mundo ainda hoje é constantemente transformado por pessoas cheias de paixão, por pessoas de paixão, cheias de paixão. E o deixar de estar apaixonado, diferente do que diz o mundo, o deixar de estar apaixonado, diferente do que diz o mundo, não é algo natural, não é a maneira de como as coisas têm que funcionar, devem funcionar. Porque o mundo vai dizer que a paixão passa. E sim, as paixões do mundo passam, mas existe uma outra paixão, Deus nos diz que existe uma paixão que pode sim durar para sempre, que existe uma paixão que deve durar para sempre. E foi por causa dessa falta de paixão, foi por terem abandonado o amor que tinham no começo, foi porque a paixão que não deveria ter passado, passou, que o Senhor deixou essas palavras à igreja em Éfeso e a nós. Eu fiz uma pequena enquete entre as pessoas que vivem ao meu redor, para buscar saber o que vinha na mente delas, qual era a primeira palavra, ou o que vinha quando elas ouviam a palavra Apocalipse. E a maioria dos adultos disse que o que vinha à mente delas ao ouvir a palavra Apocalipse era o fim do mundo, ou o fim dos tempos. Era isso que os adultos disseram a mim que vinha à mente. E os meus filhos participaram também, eles participaram também da enquete. E o Lucas, que tem 8 anos, ele disse que o Apocalipse se tratava de uma chuva de meteoros que iria destruir toda a terra. E o meu filho Felipe, de 5 anos, ele disse assim com toda a convicção que o Apocalipse tinha a ver com polícia. E eu achei muito profundo isso. Apocalipse, polícia, puxa, E embora o livro de Apocalipse possa ter alguma relação com o fim dos tempos, com o fim do mundo, e até de forma misteriosa relação com a polícia, tudo isso, todas essas coisas, elas estão muito longe de serem o tema, o centro do livro de Apocalipse, muito longe. Porque como nós vamos
perceber ali no início do livro, se nós prestarmos atenção, Apocalipse 1:1, o livro começa declarando que o livro é a revelação de Jesus Cristo, é a revelação de Jesus Cristo. O tema central não é o fim do mundo, o tema central não é o lago de fogo e muito menos o número da besta. O livro de Apocalipse não foi escrito para gerar medo nas pessoas, mas para trazer uma mensagem de esperança. Por quê? Porque o Apocalipse é a revelação de Cristo Jesus, de Jesus Cristo. E essa preposição de Jesus Cristo, essa preposição gera um certo debate, porque em que sentidos seria a revelação de Jesus Cristo? Esse de Jesus Cristo seria no sentido dele ser o autor da revelação, o seu remetente, ou seria um de Jesus Cristo no sentido de ser uma revelação acerca de Jesus Cristo ou sobre Jesus Cristo? E a resposta é ambos os sentidos, né? A resposta é que essa preposição de tem ambos os sentidos. A revelação de Jesus Cristo é uma revelação que começa em Jesus. A revelação de Jesus Cristo tem a Jesus como o seu autor. E a revelação de Jesus Cristo é a revelação sobre Jesus Cristo, acerca de Jesus Cristo. Dentro do contexto de toda a Bíblia, o Apocalipse é Jesus se revelando. A palavra Apocalipse significa isso, significa revelação, significa um descortinar. E aliás, a Bíblia toda revela a Jesus. A Bíblia toda tem Jesus se revelando ao homem. De Gênesis a Apocalipse nós vemos Jesus se revelando como a expressão exata de Deus. Nós vemos Deus se revelando e nos dizendo quem Ele é. De Gênesis a Apocalipse vemos Deus se revelando e nos dizendo que Ele é Jesus Cristo, que Ele tem um nome e esse nome é Jesus. Toda a Bíblia é a revelação de Jesus Cristo. E Jesus tem algo a revelar àqueles que abandonaram o amor que tinham por Ele no princípio. Ele tem algo a dizer. Vamos falar um pouquinho sobre Éfeso. Éfeso era uma mega cidade dos tempos antigos. Era uma cidade portuária, bastante próspera e movimentada, com quase 250 mil habitantes. Isso é um número razoável para a época. E era situada ali na região da Ásia Menor, no terreno que é hoje o país da Turquia. E para termos um pouco melhor da noção da magnitude da cidade, foi em Éfeso onde construíram um enorme templo em homenagem à deusa Diana. E o templo era tão suntuoso que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo naquela época, do mundo antigo. O templo tinha 100 colunas enormes feitas de mármore. Era uma coisa linda. E além do templo, a cidade tinha também um grande teatro, um teatro para 25 mil pessoas. Tinha piscinas públicas, tinha uma biblioteca, enfim, era uma mega cidade. E não foi à toa que o apóstolo Paulo, há cerca de 30 anos antes de Apocalipse, não foi à toa que ele não apenas visitou a Éfeso, mas permaneceu cerca de 3 anos proclamando o Evangelho e fazendo discípulos ali. Foi nessa cidade onde ele gastou mais tempo
dentre todas as outras cidades, de todas as outras viagens missionárias, foi ali onde ele ficou mais tempo. E a pregação de Paulo ali foi tão próspera, que não demorou muito para que Éfeso se tornasse, a igreja em Éfeso se tornasse uma das principais, ou a principal igreja, uma das igrejas mais famosas e influentes de todo o mundo antigo. E como era a igreja em Éfeso? Por conta de Atos 19 e 17, nós vamos ficar sabendo que ali existia um povo que temia a Deus. Eles temiam a Deus. Atos 19 e 19 também vai nos contar o episódio quando a igreja queimou, os seus livros da prática do ocultismo, e onde o valor dos livros queimados foi de cerca de 50.000 dracmas. E a dracma era uma moeda de prata que tinha um valor de um dia de trabalho braçal. E se nós calcularmos esse valor por R$50, digamos assim, daria um total de R$2.500.000 de material queimado. Uma quantia razoável. Foi em Éfeso onde os irmãos experimentaram muitos milagres. Para vocês terem uma ideia, foi ali onde os lenços e os aventais do apóstolo Paulo curavam os enfermos e expulsavam demônios. Foi ali. E foi em Éfeso onde um caso ficou muito famoso. Foi ali onde os 7 filhos de Seva, um dos sacerdotes judeus, foi ali onde esses meninos, ao tentarem expulsar um demônio em nome do Jesus de Paulo, foi ali que eles levaram uma tremenda de uma surra, de um endemoniado, e eles tiveram que sair correndo, sem as roupas. E por final foi em Éfeso onde houve um grande tumulto, porque a adoração a Diana sustentava uma importante economia local. As pessoas passaram a perder o ganha-pão devido à adoração exclusiva ao Senhor Jesus, e houve um grande tumulto, uma grande revolta. Os que dependiam do comércio envolvendo Diana provocaram esse tumulto, essa revolta. E depois dessa revolta, o apóstolo decidiu que era tempo dele partir, e partiu deixando a igreja nas mãos da liderança local. Ele deixou essa mega igreja nas mãos da liderança local. Mas quem era essa liderança local? Nas mãos de quem o apóstolo Paulo deixaria a igreja em Éfeso? Ele deixou a igreja nas mãos de Timóteo, seu filho na fé, para quem chegou a escrever 1ª e 2ª Timóteo. Deixou a igreja aos cuidados de Priscila e Áquila, seus cooperadores, de quem Paulo faz menção em suas cartas. E deixou a igreja de Éfeso também nas mãos do apóstolo do amor, do apóstolo João, que havia se mudado para lá, era um dos residentes da cidade e um dos pastores responsáveis, um dos líderes da igreja em Éfeso. E talvez por isso não seja à toa também que quando o apóstolo Paulo, em anos posteriores, escreveu a carta aos Efésios, talvez não seja à toa que Paulo mencionou que a igreja em Éfeso era famosa por 2 razões. O apóstolo do amor estando ali, o apóstolo João estando ali, não seria difícil entender o porquê que a igreja de Éfeso, como descrita em Efésios 1:15, era famosa por sua fé em Cristo Jesus, e era famosa por ter amor.
era famosa por ser amorosa. Era essa a fama da igreja de Éfeso. Mas talvez seja apenas uma coincidência, talvez só uma coincidência, ou talvez não, mas o apóstolo do amor era pastor na cidade, e coincidentemente ou não, os irmãos em Éfeso eram conhecidos pelo amor, que um dia haveriam de abandonar. Relendo Apocalipse capítulo 2, versículos 2, 3 e 6, disse o Senhor: conheço as suas obras, conheço o seu trabalho árduo e conheço a sua perseverança. Sei que você não tolera homens maus, que colocou à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Versículo 6, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. E aqui a gente percebe que a igreja em Éfeso, nos tempos do livro de Apocalipse, era uma igreja bastante ativa, era muito ativa, ela era cheia de programas, cheias de atividades, cheias de cronogramas, de deadlines, de ministérios, de conferências, enfim, ela era uma igreja que não tinha problema com trabalho. Eles trabalhavam arduamente, o negócio deles era servir. E eles eram perseverantes, eles não desfaleciam, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio a um sofrimento causado pelo testemunho, eles não desfaleciam, eles sofriam por Jesus, eles eram presos por Jesus, eles pregavam no frio por Jesus, eles eram durões, eles eram fortes. Os efesianos, eles não eram moles, eles eram durões. E além de tudo isso, eles não toleravam gente ruim, não toleravam falsos ensinamentos, não toleravam heresias, não toleravam falsos apóstolos e não toleravam práticas pagãs. E de forma superficial, a igreja em Éfeso parecia estar muito bem, mas muito bem. Qualquer um de nós estaria pronto para honrar um povo assim, trabalhador, um povo servo, estudioso, defensor da fé, ortodoxo, intrépido, um povo que sofria pela fé sem desfalecer. Uau! Que povo! Que povo! Mas como é que é possível existir algo de errado com esse povo? Como? Uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, uma igreja discipulada por ele durante 3 anos, uma igreja acompanhada de longe por cartas escritas pelas próprias mãos do apóstolo, uma igreja pastoreada por Timóteo, uma igreja pastoreada também pelo apóstolo João, uma igreja com colaboradores como Priscila e Áquila. E algo que eu ainda não mencionei, essa igreja, ela tinha no seu hall de membros, ela tinha como uma de suas anciãs, uma mulher extremamente preciosa e querida. Quantos aqui se lembram daquilo que o Senhor Jesus disse a João, quando ele estava ali pregado naquela cruz?
Jesus, o Senhor disse o que a João? João, de agora em diante, Maria é a sua mãe. João, cuide dela por mim como se ela fosse a sua própria mãe. E foi isso que o apóstolo João fez. Ele cuidou de Maria e foi cuidado por Maria como se ela fosse a sua própria mãe. E consequentemente ele levou Maria para Éfeso quando ele se mudou para lá. Imagine você se converter a Jesus, se converter ao Senhor, ouvir tudo acerca de Jesus enquanto ele era vivo, e descobrir que na primeira fileira dos bancos estava Maria, estava aquela que havia vivido todos os dias com aquele que foi o homem mais santo que pisou na terra. Imagine ser discipulada por ela, ter ela ali. Puxa vida, como é que é possível que possa existir algo de errado com esse povo? Uma igreja tão referencial, tão famosa. Mas apesar de todas as aparências, apesar dos seus fundadores, apesar dos personagens envolvidos no cuidado da igreja, apesar dos muitos sinais e das muitas maravilhas, apesar de um passado todo de bom testemunho, e apesar de terem começado bem, havia algo de muito errado, sim. Eles haviam abandonado o primeiro amor. Eles haviam abandonado o amor que tinham no princípio, no começo. E o Senhor os responsabilizou por terem deixado de amar como amavam. Os responsabilizou pelo esfriamento. Existe um processo de esfriamento do amor, um processo pelo qual aquele que esfria é responsável. O Senhor disse: vocês abandonaram o primeiro amor, abandonaram a paixão, abandonaram o amor que tinham no começo. Eles foram responsáveis pelo abandono. Apesar de um bom começo, com o tempo, eles foram fazendo concessões aqui, abrindo exceções ali. Apesar de um bom começo, com o tempo, eles foram se aproximando do pecado, de pouco em pouco, até que o pecado deixou de parecer algo tão ruim. Apesar de um bom começo, com o tempo, eles se esqueceram de que haviam sido predestinados para serem participantes da ação de Deus e não meros espectadores. Com o tempo, o sucesso de suas atividades se tornaram mais importantes do que a razão de se fazer tais atividades. E que perigo ser uma igreja com conteúdo, mas sem paixão. Que perigo ser uma igreja que prefere ganhar um argumento a ter de ganhar um amigo. Que perigo ser uma igreja cheia de atividades que promovem apenas o enchimento temporário de um coração vazio. Que perigo ser uma igreja que não tolera a heresia sem ter amor pelo herético. Que perigo ser uma igreja que odeia qualquer tipo de prática pecaminosa sem deixar de odiar aqueles que as praticam. Que perigo ser uma igreja sem compaixão. E é um perigo porque foi a igreja sem amor que esquartejou os hereges e queimou as bruxas.
É um perigo, porque a igreja intolerante, sem amor, gerou e gera as guerras ditas santas. É um perigo, porque é a igreja sem amor, que não aceita homossexuais, não aceita mulheres de programa, não aceita traficantes e toda sorte de miseráveis no seu meio, não aceita. Ela aceita, sabe quem? Ela aceita os mentirosos, ela aceita os adúlteros, ela aceita os sonegadores, ela recebe os orgulhosos, dá as boas-vindas aos ricos, mas não recebe aquele tipo de gente. É um perigo. É um perigo, porque atividades e projetos que nascem de outras razões, sem ser o amor, não geram pessoas apaixonadas, não geram. Podem gerar entretenimento, podem gerar lazer, podem gerar educação, mas não geram paixão. E é um perigo ser uma igreja sem amor, é um perigo ser uma igreja sem paixão. Porque uma igreja assim deixa de ter razão de existir. O destino da igreja que não ama é sucumbir, é desaparecer. E foi exatamente isso que aconteceu com a outrora tão gloriosa igreja de Éfeso. Sabem o que aconteceu com ela? Ela sucumbiu. Ela foi destruída, o povo foi disperso e hoje existem apenas ruínas. Ruínas que nos advertem. Que nos advertem acerca do futuro da igreja que deixa de amar. Curva a sua cabeça. Feche seus olhos, se isso te ajudar. Talvez isso ajude o seu irmão. Se perceba diante daquele quem pronunciou essas palavras, não apenas àquela igreja, mas a nós, a você, a mim. Eu não sei quantos aqui podem ouvir o Senhor dizendo: você se lembra? Você se lembra, filho? Você se lembra, filha? Se lembra do começo? Você se lembra pelo que você era conhecido? Você se lembra? O que as pessoas ao seu redor diziam de você no começo? Se lembra de como você sorria? Se lembra de quando nada roubava a sua alegria? Você se lembra de quando você mal podia esperar para estar comigo? Você me servia, você me adorava com fervor. Se lembra? Você orava e ficava comigo. Orava e ficava, e ficava, e ficava. Você orava por sua família, orava pelos seus amigos, orava pelos perdidos, orava pelos que sofrem, orava pelos famintos, orava pelas nações. E você fazia isso só comigo.
secreto. Você lia com prazer a minha palavra, cada página, cada capítulo. Você falava de mim para outros, e você não tolerava falar mal dos outros. Você dividia com alegria e com generosidade. Você buscava o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar. Você tinha prazer nas vigílias, você tinha prazer nos jejuns, nas viagens missionárias. Você tinha prazer em fazer a minha vontade. Não, você não me trocava por um programa de televisão. Você não me trocava por um jogo de futebol. Você não me trocava por nada. Você buscava viver em santidade. Você mantinha a distância do pecado. Você pensava em mim. Se lembra de como você pensava em mim? Eu era o seu primeiro pensamento ao acordar e o seu último antes de você dormir. Você tinha prazer nas atividades da igreja, você tinha prazer, você tinha paixão por mim, e por isso não era um fardo. Não era um fardo estar ali, não era um fardo servir ali, não era um fardo limpar o banheiro, arrumar as cadeiras, chegar no horário para os ensaios do louvor, chegar cedo aos cultos, nada disso pesava. Você mudou. Você se lembra de como você era? Por quê? Por que você mudou? Por que você não me ama como você me amava no começo? Você costumava me amar. Você era apaixonado por mim. Era apaixonada por mim. Mas você não é mais. Você não é mais. Por quê? Por quê? Por que você abandonou o amor que tinha por mim? Por quê? Quem diz que a paixão tem fim? Quem diz que a paixão acaba? Quem? Pois saiba que a minha paixão por você ainda não acabou. Ela não acabou. Saiba que eu te amo da mesma maneira que eu sempre te amei, da mesma maneira. A minha paixão por você não mudou. E eu continuo sendo o mesmo. Eu continuo sendo o mesmo. Eu continuo sendo amor. Eu continuo sendo eterno. Eu continuo sendo todo poderoso e o todo grandioso. Os anjos ainda cantam e celebram que santo, santo, santo eu sou. Eu não mudei. Eu não mudei. Eu não mudei. Mas você mudou. Você mudou. Você abandonou o amor que tinha no começo. Você não é mais o mesmo. Você me chamava de papai. E eu te chamava de filhinho, de filhinha. Mas hoje você me chama de excelso e glorioso Deus. Mas eu continuo te chamando de filhinho, de filhinha.
Onde está você? Onde está você? Eu sinto saudades de você, filho. Eu sinto saudades de você, filha. Onde está você? Volte e me ame como você costumava me amar. Volte, eu não mudei.